Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito. Os 341 artigos do CTB estão dispostos doutrinariamente em duas partes. A primeira parte é administrativa e educativa, caracterizando uma atividade de administração pública, pautada em princípios basilares da administração, como a supremacia do interesse público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Nesse caso, o agente da autoridade não precisa produzir provas ao fato imputado. Porém, mesmo assim, há ampla defesa e contraditória. A principal característica educativa é a penalidade de multa e pontuação no prontuário. Artigo 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos: gravíssimo 7 pontos, grave 5 pontos, médio 4, leve 3. A segunda parte é a penal criminal, ou seja, algumas ações são consideradas crime. Nesse caso, o agente da autoridade de trânsito precisa produzir provas de existência desse crime. Artigo 291. Aos crimes cometidos na direção de veículos automotores previstos neste Código, aplicam-se as normas gerais do Código Penal e do Código de Processo Penal, se este capítulo não dispuser de modo diverso, bem como a Lei nº 9.099. Conceito: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege por este Código. Considera esse trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, deve incluir a preservação da saúde e do meio ambiente. Aplicação: são vias terrestres, urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias, que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo.
bem como os proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros e as pessoas neles expressamente mencionadas. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste código são os constantes no anexo 1. Sistema Nacional de Trânsito. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades. Qual seria a diferença entre operação e fiscalização do trânsito? Na operação, há atividades ligadas à fluidez do trânsito. Aquela que faz não necessariamente deve ser um servidor, por isso pode não ter poder de polícia. Já na fiscalização, o agente deve ter chamado poder de polícia administrativa, por exemplo, PRF, PM e entidades executivas estaduais, do Distrito Federal e municipais. Tem a ver com a segurança do trânsito urbano rodoviário. Compõe o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades: o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreos, aquático e terrestre, devendo quanto à ordenação de transporte internacional observar os acordos firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade. Na ordenação do transporte aquático, a lei estabelecerá as condições em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcações estrangeiras. A autoridade portuária ou a entidade concessionária de porto organizado para celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7, com a interveniência dos municípios e estados juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a autuação por descumprimento da legislação de trânsito. O convênio valerá para toda a área física do porto organizado, inclusive nas áreas de terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de terras internas.